Franciane, o Pimpolho está aqui conosco nos estúdios, viu? Está filmando. E um abraço a você, querido ouvinte, querido amigo, querida amiga, querido irmão, querida irmã. Que Deus, neste momento, toque tua vida. Faço minhas as palavras do irmão Geraldo. Eu tenho o costume de chamar o Valmir de pastor, não porque ele tenha feito exegese bíblica, mas é porque ele realmente é um pastor por excelência. Valmir, um forte abraço para você, para a Ângela, para o Moisés, para o seu pai. Muito bom saber que você está se recuperando. E também nós vamos orar por você, pela irmã Maria de Lourdes, para todos que estão ligados aí na 107.9 na Rádio RCA. Nós estaremos orando por você. Eu quero aproveitar 30 segundos, irmão Geraldo, para dizer assim, às vezes você tem no fundo da tua casa um inquilino. Vai lá chamar ele, vamos orar juntos. Talvez você tenha um vizinho aí de parede meia. Chame ele, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir as bênçãos e as orientações celestiais sobre a vida das pessoas que você ama. Por que não? Saia aí de onde você está, da sua zona de conforto, e vá buscar alguém que está precisando de oração. Chame teu filho que está lá agora jogando um videogame, fala: filho, vamos parar 3 minutinhos para falar com Deus. Abrace ele, abrace seu esposo, junte aí a família, vamos falar um pouco com Deus, vamos orar, vamos conversar. Tá bom? Que você possa fazer isso por aqueles que amam, por aqueles que você quer ver no céu um dia. E nós vamos estar orando, né, irmão Geraldo, já por esses pedidos que a irmã Maria de Lourdes fez, pelo irmão Valmir. Também é você que correu aí para chamar um amigo, um parente, um filho, tá? Que nesse momento você possa fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Não importa se você está numa cama, se você está na cadeira, se você está em cima de um pé de manga, não tem problema. Deus vai ouvir a tua oração. Mas que nesse momento você feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Eterno Senhor, na tua presença, Senhor, nós buscamos, por intermédio do Senhor Jesus, a tua unção, a tua orientação. Buscamos, Senhor, a tua direção, porque este mundo está de cabeça para baixo e nós já estamos cansados, Pai. Querido Deus, o pecado tem feito enormes feridas nas famílias, nas pessoas. E só mesmo o teu poder e o teu bálsamo pode acalentar esses corações feridos. Querido Deus, eu quero colocar em tuas mãos as pessoas que estão ouvindo neste momento, de coração sincero e levando a ti o seu clamor. Que o Senhor, do trono da graça onde o Senhor habita, e a Bíblia nos revela que o Senhor tem o planeta Terra como um estrado para os teus santos pés. Este é o tamanho do Senhor, um Deus inimaginável, inigualável, o único Deus vivo, um Deus que ouve, um Deus que quer caminhar conosco, um Deus amigo, um Deus parceiro, um Deus que quer saciar a nossa sede, um Deus que quer resolver os nossos problemas. Pai, clamamos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor toque as nossas vidas, Senhor Pai. Nós estamos precisando do teu auxílio. Eu não sei os problemas que os meus queridos amigos ouvintes estão enfrentando, mas o Senhor conhece todos e o Senhor sabe quantos fios de cabelos eles têm em suas cabeças. Querido Deus, talvez neste momento uma pessoa está com o coração ferido, machucado, por causa das circunstâncias da vida. São tantos os problemas, um país em crise, um mundo que está praticamente entrando em colapso, sinais e mais sinais de que não falta muito tempo para o Senhor vir buscar o teu povo. Por isso nós estamos orando, Senhor, orando para que o Senhor nos capacite, para estarmos em pé no glorioso dia que o Senhor virá resgatar o teu povo. O Senhor não vai vir buscar uma placa de igreja. O Senhor não vai vir buscar a igreja mais bonita. O Senhor virá buscar um povo preparado. Por isso, Senhor, nós nos entregamos em tuas mãos. Que o
Senhor nos dê sabedoria para entendermos a Tua vontade em nossa vida e descansarmos, porque o Senhor, até aqui, tem cuidado de cada um de nós. Pai Celestial, tudo isso te pedimos, não porque em nós existam méritos, não, jamais. Nós pedimos os méritos do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, 22 horas e 35 minutinhos. Assim diz a palavra. A palavra de Deus é maravilhosa. Trata de todos os assuntos que você imagina. Deus, em sua palavra, tem conselhos para todas as pessoas. Então, se você quer uma direção para a sua vida, estude a palavra de Deus, abra a Bíblia e Deus vai falar com você. Não é isso, Emília? Hoje nós temos um assunto interessante. Uma pergunta, né, que nós vamos tentar responder aqui ao longo do nosso debate aqui. Quanto você vale para Jesus? Qual é o teu preço? Não é isso? Perfeita pergunta, irmão Geraldo. Exatamente isso. Quanto você vale? Às vezes o mundo nos prega um valor pífio, um valor pequeno, um valor muito ruim. Às vezes as pessoas pensam que elas não têm valor, que elas não têm, que elas já foram demais no pecado, ou já estão muito no fundo do poço e elas não têm valor nenhum, que a vida delas não tem valor. Mas nós vamos entender o quanto a tua vida vale, querido amigo, querida amiga. Por favor, se prepare, porque essa mensagem é forte, essa mensagem é para você. Não desligue o rádio, não desconecte aí o seu smartphone, o seu tablet, o seu computador. Aliás, reforço mais uma vez, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, por favor envie para a gente. O nosso telefone é o 3413-3206, 3413-3206. A Dani Diniz vai estar aqui atendendo, anotando as suas perguntas, as suas dúvidas, e eu e o irmão Geraldo vamos estar conversando, tentando te ajudar de alguma forma. Hoje nós vamos estudar quanto você vale. Você já parou para pensar quanto você vale? Você já parou para imaginar qual é o seu valor? Eu quero começar com algumas perguntas retóricas, algumas perguntas assim para você pensar. Você já parou para pensar que a partir do dia que você nasceu, você começa a morrer? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que em Romanos, no capítulo 3, versículo 10, nos diz que no planeta não existe nenhum justo? Nenhum sequer. Paulo afirma categoricamente que no mundo não existe justo, nenhum sequer. E ele continua no mesmo livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 23, ele diz que o salário do pecado é a morte. Parece que eu estou pintando um quadro obscuro para você, querido amigo, querida amiga. Mas calma, existe uma saída. Qual é o teu valor? Qual é o teu valor? Eu quero dizer para você que o seu valor é inestimável, porque nós já estudamos, e eu vou repetir um dos temas mais maravilhosos da Bíblia. O Geraldo vai ler para vocês, porque ele já tem na cabeça dele esse versículo. João 3,16. Por favor, Geraldo. Que Deus, nosso Pai, amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho, e mais precioso que Ele tinha, para que nós não venhamos a perecer, mas tenhamos a vida eterna. Esse amor é imensurável, nós não conseguimos entender. Portanto, o seu valor para Deus é também imensurável. Deus, o seu infinito amor, Jesus deixaria tudo lá no céu, a sua glória, só para vir a esse mundo. Se só tivesse você, apenas você, morreria por você. É um amor assim maravilhoso, né? Nós não temos como entender, não temos como medir. E é maravilhoso as palavras que o irmão Geraldo usou. Sabe quanto você vale, querido irmão? Já vou começando a dar umas dicas para você. Você vale o sangue, mas não o meu,
não é o sangue do Geraldo, não é o sangue da Dani, não é o sangue de um ser humano. Você vale todo o sangue de Deus. Esse é o teu valor. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, ele nos fala uma coisa interessante. Que Jesus se fez pecado por nós, para que fôssemos feito justiça. Querido amigo, querida amiga, preste atenção. Jesus tomou sobre si na cruz do Calvário todo o pecado de toda a humanidade, de todas as épocas. Paulo está dizendo que ele fez pecado, ele se ofereceu, ele se tornou um sacrifício perfeito para nos resgatar, nos reconciliar com o Pai. Porque o pecado nada mais é do que isso, querido amigo, querida amiga. O pecado causa separação de nós com o nosso Pai Celestial. E eu quero ir mais longe. O pecado, ele causa solidão. Existem milhares e milhares de pessoas solitárias no mundo, com corações vazios. No livro do pastor Bullion, Convite para Mudar, no primeiro capítulo, ele conta a história, uma história maravilhosa. Aliás, eu até indico a você, esse livro chama-se Convite para Mudar, do pastor Alejandro Bullion. Está disponível em vários sites, principalmente também na Casa Publicadora Brasileira, você pode estar adquirindo esse livro. Ele conta ali, irmão Geraldo, uma coisa muito interessante. Ao conversar com um médico psiquiatra, ele disse assim: olha, pastor, aqui onde nós estamos, mais de 40 pessoas eu poderia dar alta psiquiátrica hoje, se apenas elas aceitassem o perdão. Elas não conseguem se perdoar, elas não conseguem se aceitar, elas sentem um vazio enorme por algo que cometeram, e se apenas elas sentissem o desejo de se perdoarem, elas já teriam alta imediatamente. Querido amigo, pecado gera isso, mas graças a Deus, Ele entregou. E eu quero te dizer uma coisa: se você for no capítulo 17 do livro de João, nós não vamos ter tempo de ler, né, irmão Geraldo? Mas se você for na oração sacerdotal e intercessória de Cristo em João capítulo 17, você vai ver Jesus orando por mim e por você com uma forma inimaginável, a ponto de suar sangue. Jesus estava orando por mim e por você, e Ele se oferece como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, para mostrar para mim e para você que nós temos valor, para mostrar para mim e para você que não importa os caminhos que nós já temos permeados por esta vida, ainda há esperança. O Cordeiro de Deus já foi sacrificado, e esse sacrifício foi aceito. Esse sacrifício foi perfeito. Esse sacrifício é substitutivo, ou seja, Jesus tomou o preço que eu deveria pagar e me deu a recompensa que Ele merecia receber. Não é isso, irmão Geraldo? Com certeza, irmão Taimiga. A gente vê em Jesus um amor que transpõe barreiras, preconceitos. Inclusive, o próprio Jesus, a sua palavra diz que Deus não faz acepção de pessoas. Isso é maravilhoso. E quando eu comparo o quanto eu tenho valor para Deus e quanto eu valo para o mundo, eu sigo a seguinte conclusão. Nosso mundo hoje, como o mundo do consumismo, temos o consumismo. Hoje as pessoas valem para o mundo o que elas têm. Então você é medido pelo aquilo que você possui, bens materiais, sua posição social, seu status. Tudo isso conta em relação ao que você vale em relação ao mundo. Só que o nosso maravilhoso Deus é totalmente diferente do que o mundo faz e pensa. Para Deus, você não vale aquilo que você tem, você vale aquilo que você é. O seu caráter, Deus está preocupado em você desenvolver um caráter diante dele, diante do mundo, ser uma pessoa do bem, que ame o seu próximo, o seu semelhante. Então Deus está preocupado em você ser alguém especial, diferente.
alguém que brilhe a luz de Jesus na sua vida. Então, para o mundo, vai fora, para as pessoas, você vale aquilo que você tem. Se você tem muito, você vale muito. Se você não tem nada, você não vale nada. Para Deus, você vale aquilo que você é. Entendeu? Perfeito, Geraldo. E para nós já irmos caminhando para o fim, o nosso tempo já está nos limiares. Na carta de Paulo, quando ele escreve aos irmãos lá em Colosso, Paulo era um pregador fantástico. Maravilhosa a história do apóstolo Paulo. No livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 21 e 22, Paulo diz o seguinte para a igreja de Colosso, mas diz para mim e para você nos dias de hoje. Ele diz assim: e a vós outros, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele. Perante ele quem? Perante o próprio Deus. Mas nos apresentarmos perante Deus de que maneira? Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Querido irmão, querida irmã, às vezes nós vamos numa loja comprar uma roupa e as pessoas dizem assim: essa calça jeans custa R$15. Você diz assim: essa calça não presta porque ela custa muito pouco. Não é isso que pensamos? Nós achamos que as roupas de marca, elas têm maiores valores porque são de marcas. E Deus está dizendo para mim e para você que nós temos um valor inestimável, a ponto de... Eu quero que você tente entender, querido irmão. Pare para pensar no tamanho de Deus. Você já parou para pensar no tamanho de Deus? Você já parou para pensar só para você ter uma ideia, querido amigo, querida amiga, preste atenção no tamanho de Deus. O nosso Sol, o nosso astro-rei, que nos fornece o calor. Você acha que a nossa Terra é um planeta grande? Se nós pegássemos 1 bilhão de terras, ela caberia dentro do Sol. Aí eu volto à pergunta: qual é o tamanho do nosso Deus? Qual é o tamanho do nosso Deus? Deus está aqui na rádio RCA 107.9, nas ondas do rádio? Sim. Está no Japão? Sim. Qual é o tamanho do nosso Deus? Você já parou para imaginar o tamanho desse Deus? Ok, você já deve estar tendo um vislumbre do tamanho desse Deus. Agora eu quero que você imagine o inverso. Imagine esse Deus imenso tomando a forma humana e pagando o preço da minha culpa, para que eu pudesse ter vida, para que eu pudesse ter o tratamento a que Jesus merecia. Imagine o oceano cabendo em um copo d'água, me perdoe. Imagine o oceano cabendo dentro de um copo. Exatamente isso que Deus fez. Deus se esvaziou. Deus tomou a forma humana e Ele deu todo o seu sangue. Por favor, leia os relatos nos evangelhos, nos 4 evangelhos, tanto nos 3 primeiros, que são os evangelhos sinóticos, os evangelhos semelhantes, que é Mateus, Marcos e Lucas, tanto também como no livro de João. Você vai ver que Jesus entregou todo o seu sangue. Querido amigo, querida amiga, o seu valor é inestimável. Não deveria eu e você nessa noite entendermos que o preço já foi pago, que o nosso valor é inestimável e que nós deveríamos nesta noite tomar uma atitude ao lado de Jesus? Não deveria eu e você nesta noite atendermos a esse chamado? Não deveríamos eu e você nesta noite entendermos o quanto essa pessoa nos ama? O quanto Deus nos ama? Não deveria eu nessa noite, não deveria você, querido amigo, querida amiga, nessa noite, dizer para Jesus: Jesus, como que eu posso não te amar? O Senhor me ama tanto. Como eu posso não amar alguém que me ama tanto? Como que eu posso fazer isso?
Deus te abençoe. O irmão Geraldo tem também algumas palavras finais para nós terminarmos esse quadro. Nosso tempo já está se esgotando. E eu quero dizer para você que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Até quinta-feira que vem, o pastor e o irmão Geraldo vai estar então fazendo as palavras finais do quadro. Assim diz a palavra. Fique com Deus. Muito bem, irmão Taimir, eu agradeço pelas palavras, pela participação aqui no programa Você Faz Assim Diz a Palavra. E lembrando que você, meu querido irmão, amigo, você, meu irmão em Cristo, você simplesmente vale o sangue de Cristo. Olha, aquele versículo onde diz que o pecado, o salário do pecado é a morte. Se terminasse aí o versículo, nós estaríamos perdidos, não teríamos nenhuma esperança. Mas aí vem uma vírgula. Eu quero que você entenda o preço dessa vírgula aí. É um preço muito alto. O preço dessa vírgula foi o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus, o sangue derramado na cruz do Calvário. Ali Jesus pôde acrescentar, tirar o ponto final, colocar uma vírgula. E o versículo prossegue. Mas, no final do versículo. Porque o salário do pecado é a morte, vírgula, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o sangue de Jesus pôde colocar essa vida. Portanto, você, meu irmão, você vale o sangue de Jesus. Você foi comprado por um preço altíssimo. Graças a isso, você e eu temos a esperança da vida eterna. Deus te abençoe. E lembre-se, você é muito importante para Deus. Deus espera contar com você. Um testemunho na pregação do Evangelho. Que você ame a Deus e ame também o seu próximo, como a você mesmo. Que Deus te abençoe. Na próxima quinta voltaremos com o quadro Assim Diz a Palavra.